Olá, queridos forasteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio. Eu sou Fernando Arazão e esse é o podcast que você encontra no fim do arco-íris, no seu agregador de podcasts favorito, no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando que você pode colaborar com a sua sugestão pra gente através do e-mail foradomeiopodcast@gmail.com. E lembrando, claro, que esse podcast, o Fora do Meio, ele faz parte da rede gaúcha de podcasts, a Podcast. O episódio de hoje eu vou partir novamente para um crossover com outro podcast que, se vocês não conhecem, por favor, conheçam depois que vocês terminarem de ouvir esse episódio, porque os guris que vão gravar comigo são muito legais, são muito gente boa, e eles têm um podcast muito bacana que discutem uns temas que com certeza vão fazer você pensar. Então, sem muitas delongas, vamos logo partir para esse armário aberto, porque o tema de hoje está polêmico. Armário aberto. E o armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber 3 pessoas que quem acompanha a podosfera LGBT já provavelmente ouviu falar. E eu não vou nem dar spoilers, eu já vou passar direto a bola para eles. Guris, por favor, se apresentem para a nossa audiência. Oi, meu nome é Cleiton. Oi, meu nome é Lucas. E meu nome é Pedro. E nós somos o podcast Bem-viados! Isso aí, gente. Pra quem não conhece o podcast Bem-viados, eu recomendo que você procure eles no seu agregador ou na internet. Depois eles vão passar todas as redes, porque é um podcast LGBT que também trata de várias questões, vários assuntos que eu acompanho, inclusive, e eu recomendo fortemente. Muito obrigado. 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 Imagina, gente, eu que agradeço vocês por estarem aqui participando do Fora do Meio. Eu chamei eles pra gente conversar sobre um assunto que diz respeito à nossa classe, né, LGBT, e eu acho que a gente tem muito a acrescentar, porque é um assunto que a maioria das pessoas esquece que existe, e como nossos podcasts debatem assuntos que as pessoas esquecem que existem, eu resolvi chamar eles pra gente fazer uma collab bem legal sobre gays homofóbicos. As pessoas podem pensar que não existe isso, mas, gente, existe. Olá, Carlinhos Maia. Tudo bom com você? Pois é. Não só ele, né? Ele é o mais recente. Tem vários exemplares dessa espécie que a gente provavelmente vai falar nesse episódio. Mas pra gente começar já, gente, o que vocês enxergam que torna as pessoas homofóbicas sendo LGBTs? Eu acho que muito vem da nossa criação no meio machista, né? Porque tudo que é visto do feminino, né? Do lado feminino, ele é chacota. Então, o menino, desde sempre, ele tem que ter força, o que falado, né? Força, homem não chora, sucesso, poder, enfim. Macho alfa. E tudo que foge disso é inferiorizado, né? É motivo de riso, né? Risível. E a nossa comunidade, ela sofre muito com isso, porque existem muitos gays, né? Aplicativos aí, enfim, entrando até na questão de aplicativo de pegação e tudo, que é assim, não curto, não sou afeminado, né? Enfim, é terrível porque você exclui, às vezes, grande parte, né, da comunidade LGBT, e esse preconceito horroroso aí por você ser quem você é, né? Você não pode ser quem você é porque você tem que bancar essa máscara, né? De ser o macho alfa. Então acho que muito tem a ver com machismo também. Sim. E falando de uma experiência minha, né? Quando eu era mais jovem, poquezinha, né? Que tava descobrindo balada, tava descobrindo a vida LGBT. A gente, quer dizer, eu reproduzia muito, né? Isso de, pode ser gay, mas não precisa ser viado. Aí as gays que vestiam mais naquele estilo andrógeno, era uma coisa super criticada pela comunidade. Aí, não criticando também as gays que vão na The Week, mas é um padrão, né? As padrões mas é um padrão. Nada aí contra, tem gays... até amigos que vão. Aí essas gays que normalmente, né, que vão pra balada e ficam sem camiseta, ficam criticando as gays afeminadas que usavam maquiagem na época. Então, pra quem é do meio, né, sempre teve essa referência de tem que fugir desse padrão de afeminado para alcançar o padrão mais masculino, né? Sim. Que é a heteronormatividade, né? Que é tão endeusada, incentivada, né? nesse meio LGBT
E é uma coisa que quem tá de fora acha que o LGBT é todo mundo desconstruído, todo mundo aceita, todo mundo, sendo que não, né? Tem uma exclusão e a gente, por ser negro, gay, gordo, enfim, sente isso na pele, né? E eu acho que também tem disso, de tipo, a primeira balada que eu fui, você via que as pessoas que pegavam mais pessoas, as pessoas que viviam beijando na boca, enfim, eram as pessoas mais padronizadas. Então, o que eu acabei fazendo? Tentando me padronizar ao máximo pra chegar naquele ideal de pessoa máscula. E padronizar, o padronizar, né? Amigo, não é nem na questão só físico, né? Na questão comportamental também. Você entrar naquele tipo de comportamento. A voz. Sim. E até hoje a gente tava discutindo num episódio nosso que a gente tem resquício disso, né? Sim. Tipo, se a gente vai atender um telefone e aí a pessoa acha que a gente é mulher, ou, né, ou atende como mulher, a gente vai e começa a falar mais grosso. No trabalho, quando tem alguma reunião, a gente começa a ter um comportamento diferente, que não é o comportamento que é nosso, natural, né? Você vai não é se assim que a gente conversa. Né? Lógico, eu falando do alto do meu privilégio de gay, branco, magrelo e ruivo ainda por cima. Eu observei isso muito aqui em São Paulo, porque, como vocês ouvintes já sabem, eu sou de Santa Catarina, onde todo mundo é branco, de olho azul, loiro, padrão europeu. E quando eu vim pra São Paulo, eu me deparei com uma diversidade de outras pessoas que, ok, eu convivia lá no Sul, mas eu não tinha tanto contato, porque a maioria das pessoas lá não tem esse padrão. O São Paulo me trouxe essa diversidade e eu me deparei com muitos preconceitos que eu mesmo tinha com a questão de afeminado, com a questão de pessoas de maquiagem. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma drag queen na minha frente foi a Rita Von Hunt, quando eu comecei a trabalhar com ela no Tempero Drag. E pra mim isso foi meio chocante, porque a minha ideia de drag queen não batia nada com o que era o dia a dia. Então eu aprendi muita coisa, eu tive a oportunidade de desconstruir muita coisa. E eu acho que essa troca de experiência que a gente promove, até através de podcast, vocês que o de vocês, aqui o Fora do Meio, abordando esses temas, eu aprendo muito e a gente vai se desconstruindo dia após dia, mas tem muita coisa que eu jamais vou passar, eu jamais vou conviver, porque eu não sou assim, ao contrário de alguns de vocês que passaram por situações de serem negros, de não terem um corpo padrão, ou de não serem heteronormativos 100%. Eu acho bacana a gente conversar cada vez mais sobre isso para mostrar para as pessoas que, como você falou, as pessoas têm uma ideia de que do lado de cá é todo mundo amiguinho desconstruído e não é. E não, é isso é verdade. Não, mas o interessante é isso que você falou, porque assim, o legal, você teve a sua experiência, a sua convivência, e aí você modificou o pensamento preconceituoso porque você viveu, né, aquilo, teve aquela convivência e viu que, tipo, gente, não é nada de outro mundo. E o legal é isso, é você ter essa vivência e mudar, talvez, preconceitos e evoluir, né? Sim. É o que, por exemplo, é o que a gente tava trazendo aqui sobre essas Carlinhos, né? Porque assim, não foi falta de aviso, gente. Tipo, a pessoa cometeu o negócio, aí a comunidade se juntou, falou, olha, gente, é isso daqui, menino, olha, escuta. E aí a pessoa vai e prefere ficar cometendo as mesmas coisas, sabe? Eu acho que o mais foda, assim, o mais triste, é você esquecer a existência de uma pessoa. Porque quando você comete preconceito e coloca o mundo de acordo com sua visão, é exatamente isso, é a sua visão. Você esquece que existem outras vivências, outras vidas, outras pessoas. E aí você, com seu preconceito, você fere a existência dessas pessoas. E o chato é isso, a pessoa chegar e falar, olha, não é tão legal e tal, isso me incomodou, e você continuar cometendo o mesmo erro, né? Tipo, não dá pra entender isso. Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda, mas enfim. E pra mim, o caso do Carlinhos Maia, em específico, é totalmente o oprimido fazendo o papel do opressor. Sim. Porque os discursos que ele tem de é uma ditadura gaysista, vocês não representam, vocês estão incentivando violência, vocês estão... É tudo o que o opressor coloca na mente dele. Quer que o gay se molde. Porque assim, a gente leva muito em conta o que nossos pais, nossos parentes, as pessoas que vivem em nossa volta acreditam, e a gente vai reproduzindo isso. Tanto que, assim, eu cresci no meio só de mulheres. Só que eram mulheres que também, por serem oprimidas, reproduziam muito machismo, né? Minha mãe tem atitudes muito machistas, né? E eu tive esse estalo de, opa, tem alguma coisa errada aí, e eu tenho que repensar sobre essas atitudes. Porque não é porque elas são pessoas confiáveis e eu cresci reproduzindo isso, que eu tenho que reproduzir isso pra vida inteira. Sim. E é o caso do Carlinhos Maia. Eu acho que ele não teve ainda esse estalo de, será que o que eu tô fazendo é certo? E ele vê as pessoas corrigindo ele como uma forma de
eu tô impondo que você pense dessa forma. Uhum. E aí, cada vez que a gente mostra pra ele, não é assim que você tem que pensar, ele acha que a gente tá impondo de forma ditadura, Violenta, ditatorial. É, sendo que não é assim, é pra ele abrir os olhos e a mente e ver de outras formas, né? Uhum. Tanto que quando surgiu esse boom dele, eu não vi as pessoas com, tipo, um hate muito grande, assim. As pessoas ficaram chocadas, só que aí fizeram vídeos e tal pra explicar pra ele o porquê. Só que ele continuou. Gente, eu não sigo o Carlinhos Maia, eu só sei dessas coisas por causa do Twitter, tá? Só pra deixar claro que surgem esses vídeos no Twitter. Ele foi, acho que nos Estados Unidos, e aí tava filmando moradores de rua. E falando assim, ai, gente, nossa, o povo aqui é bonito. Até os moradores de rua são bonitos. Provavelmente porque era um morador de rua branco, né, de barba. Nossa, e eu fico tipo, gente, ele não entendeu mesmo. Ele não entendeu o rolê. É triste, né? Demais. Sim. No episódio 10 aqui do Fora do Meio, a gente falou com o Márcio, que é do Hornet, e ele falou uma frase que eu acho que casa muito bem com esse caso do Carlinhos Maia e provavelmente com outros gays, porque casou comigo. Na época que eu reproduzia alguns preconceitos, era porque eu não tinha uma autoaceitação bem definida. Eu tava ainda lutando muito com... Total. Isso tem a ver, vocês não acham? Eu acho total, porque... Quando você não é bem resolvido com você mesmo, eu acho que você se incomoda muito com a felicidade alheia com as pessoas que são muito bem resolvidas. Por algum motivo, que eu não sei qual, sei lá, talvez psicologia explique, mas eu acho que tem total a ver. Porque quando você tá feliz e você se aceita, você só quer viver sua vida, sabe? E não fica jogando um ódio, que é aquilo, você não se aceitou bem e você fica com raiva de pessoas que são bem resolvidas. Eu acho que tem total a ver, sim. Pedro, você quer Eu até tenho, sim. Você tá quietinho. Eu tenho uma história. Gente, não, mas assim... O Pedro é assim, no nosso, ele é bicha muda. Sabe a bicha muda, gente? Mas eu tenho uma história exatamente sobre isso. Quando eu comecei a fazer jornalismo, tinha eu e mais um menino gay na sala. E aí a gente fez um grupo pra fazer um trabalho. Um outro menino que tava nesse grupo olhou pra mim e falou: eu gosto de você, porque você é gay, mas não é viado. Tipo, querendo dizer que eu não era muito afeminado. Aí eu meio que concordei com ele, porque eu não tinha me aceitado completamente. Sendo que eu já falava abertamente que eu era gay. Mas aí esse outro menino... Foi de show, bro, real, isso aí. Tipo isso. Tá ligado, Aí chegou outro menino gay e falou: e o que tem de errado em ser viado? E aí, tipo, ele não falou muito, mas já me levou a refletir que aquela atitude não tava certa. E aí, é muito doido porque... Tipo, quem olha pra mim de boca fechada não fala que eu sou gay. Quando eu abro a boca e eu mexo muito a mão quando eu falo, então eu não sou um gay muito masculinizado. Mas faltava eu me aceitar essa parte mais feminina, e eu não tinha percebido isso naquela época. Sim. Mas eu acho interessante, Pedro, porque é aquela questão também da gente aceitar aceitar que a gente tem privilégios, né, diante de algumas coisas. Então, por exemplo, um gay que ele é lido socialmente como mais masculino e tal, até que fala mais grosso, óbvio que ele vai passar momentos de homofobia, com certeza, porque sendo gay já é característico, né, de passar homofobia. Porém, talvez ele vai sofrer bem menos do que uma feminada, né, que já sai na rua e já tá na cara dela que é gay, né, que é viado, que é feminado. E isso acontece também até com pessoas negras, né, porque assim... Eu, como negro de tom mais claro, né, de pele mais clara, não passei as coisas que talvez meu amigo Clayton passou. Então, a gente ter consciência do nosso privilégio, eu acho extremamente importante. Até nessa questão de gay afeminado, e, enfim. E é muito doido porque, por mais que a gente tente se encaixar em padrões, alguma hora a gente vai ser oprimido. Alvo, né? Sim, porque em 2016 eu e o Clayton fomos pro Rio e aí uma baladinha lá na Lapa, super divertida, e o DJ tocava Beyoncé, Lady Gaga, dançava com a gente, era super próximo o DJ da gente. E aí tinha um casal mais masculinizado, eles olharam pra mim e pro Clayton dançando, tipo, julgando, porque a gente tava dançando mais afeminado, a gente sabia as coreografias, então a gente não tava hominho naquela balada. E aí, eu sofri o preconceito que eu achei que eu não ia sofrer. E vindo de gays, né? Vindo de gays, exatamente. Isso que é o mais triste, porque a gente, né, tá numa luta, às vezes, pra gente dizer, pessoal, olha, vamos pensar um pouquinho, né? Você tá inserido no meio, seja você afeminado ou não, no final das contas, pra sociedade, somos todos viados. Sim, isso exatamente. Tipo, você não vai escapar disso. Em algum momento a sociedade vai olhar pra você e dizer, ó...
você beija meninos, então você é uma aberração. Essa questão de ser gay é aquele eterno sair do armário, né? Porque nunca vai ter algum grupo que você vai ter que sair do armário de novo. Então, assim, eu acho que a questão até do sair do armário, ela é sempre. Porque, assim, sei lá, entrou num trabalho novo, você vai ter que falar que você é gay. É sempre aquilo de se assumir eternamente, né? Então, a sociedade sempre vai ver a gente como gay, sempre. Sim. E é muito doido isso também, de que você falou esse negócio de sempre vai ter que sair do armário, porque quando eu comecei a fazer marketing, eu já era super assumidão pra família, pro trabalho. Na minha outra faculdade de ADM também, eu sempre deixei muito claro. E aí, também entrei falando que eu já namorava com o Pedro e dane-se. Só que eu não tinha aquela noção de que aquilo era ofensivo para alguns. E aí eu lembro de um trabalho que a gente fez que a gente tinha que escolher um tema, né, que o professor passou. O último tema que sobrou, que foi justamente o que eu peguei, foi LGBT, né? Aí a gente tinha que montar uma empresa de eventos de LGBT. E aí nessa empresa de eventos a gente tinha que fazer uma apresentação, eu fiz um site, e nesse site tinha imagens de gays casando, de lésbicas casando, beijo na boca. E eu lembro de ver a cara dos homens, obviamente, super constrangidos com a cena, tirando sarro. E aí acabou meio que me desconcertando na hora, assim, porque eu não esperava uma atitude dessas. Porque todo mundo que falou eu respeitei, todo mundo que falou eu fiquei prestando atenção. E aí só porque era uma coisa, um beijo na boca, que nem era nada muito obsceno, eles já levaram pra um lado e já meio que perdeu a intenção da apresentação, que era uma coisa séria, uma coisa normal. E aí começou a virar meio uma zombação. Chacota. E aí, chacota, E aí você vê que, não é todo ambiente que tá preparado pra te receber, não é todo ambiente que você vai conseguir naturalizar a sua existência ali, né? Porque pra mim não era uma questão, pros meus colegas de trabalho não era uma questão. Só que pro resto da sala era uma questão, eles não eram acostumados. E querendo ou não, isso foi bonito de ter apresentado esse trabalho, porque eles vão saber que se tiver esse tema mais pra frente, eles vão ter que lidar isso de alguma forma, né? Sim. Eu inseri isso dentro da sala de aula, né? Porque eu poderia ter apresentado um trabalho falando sobre o tema e não mostrar imagem nenhuma, por exemplo, né? Exato. Só montar aí a empresa e falar, a gente atende LGBT também. Não ser o foco LGBT. E aí eu acho que isso feriu um pouco eles, né? Sim. Você acaba se censurando, né? E isso é muito ruim. E, assim, uma coisa que eu sempre penso é, sei lá, eu, aos meus 32 anos, eu sempre olho pra televisão que eu cresci assistindo. E uma coisa que me incomoda até hoje, naquela época, claro, isso graças a Cher melhorou, é a questão da representatividade na TV. Porque eu cresci vendo programas humorísticos, principalmente tendo homossexuais, e uma versão que era sempre a caricata, sempre chacota, sempre afeminada, sempre... Tipo assim, eles juntavam um combo da gay, que a gente hoje chama de POC, engraçada, toda espalhafatosa, etc e tal, e eu cresci ouvindo que olha só que coisa ridícula, olha que feio, não sei o quê. Hoje em dia, felizmente, isso mudou, a representatividade na televisão, ela tem uma outra cara. As pessoas podem ser afeminadas, mas elas têm uma outra vertente que apresenta-se ser mais séria, pra dizer, olha, não é essa gay que é afeminada, não, ela não é só engraçada, ela não faz só piadas, ela tem uma vida, ela tem dramas também, que às vezes são muito pertinentes à característica dela. Pelo menos eu acho, eu não sei se vocês concordam, que um pouco dessa heteronormatividade que a gente tem hoje, de reproduzir até no meio LGBT, é um pouco dessa... Foi construído com esses comentários, com essa, abre aspas, vergonha dessa representatividade que a gente tinha na televisão lá nos anos 90, por exemplo? Completamente. Porque a gente é uma geração que cresceu muito com TV, né? Hoje em dia as crianças têm mais YouTube, só que a gente era criado pela TV. Então as nossas opiniões foram muito formadas pelo que a gente via. Aí tudo que fugir daquilo do gay engraçado, espalhafatoso, que usa rosa... os gays acabam reproduzindo hoje, que tem que fugir disso, né? Tanto que
o símbolo que fazia a pessoa ser gay na televisão era usar rosa antigamente. Tanto que tinha o rosa e rosinha, Sim. aí tinha aqueles personagens que usavam lenço rosa, ou uma coisa muito bem delicada, né? E hoje em dia não, né? Você mostra outros tipos de LGBTs, né? E outras vivências. Então eu acho que nessa geração de agora, pode ou não, né? Crescer com uma imagem diferente do que é ser gay, né? Sim, eu lembro que quando eu era criança e eu via esses personagens na TV, Praça é Nossa, enfim, todos esses caricatos, né, que colocavam gays, Escolinha do Próspero Raimundo, que às vezes reprisava na Globo, enfim. Eu sempre me sentia mal porque eu olhava aquilo e eu falava, eu não sou assim. E aí eu falava, mas aí ao mesmo tempo eu falava, isso é gay. Aí eu falava, nossa, isso é gay. Aí eu pensava lá na frente, eu falei, meu Deus, eu vou me transformar nisso quando eu tiver. Não que isso seja ruim, mas eu falava, eu não era assim. Aí eu falava, meu, eu tenho que ser desse tipo de gente que sai gritando e não sei o que, blá blá. Então eu não me encontrava. E isso fez eu ter um bloqueio até um período assim que eu falava, gente, eu não sou gay. Eu vou me negar a ser isso, porque eu não sou desse jeito e eu não quero que as pessoas apontem o dedo pra mim e dê risada, né? Tem até uma frase da música da Lin, da Quebrada Maravilhosa, que ela fala assim, tô bonita ou tô engraçada? Ou seja, sempre o gay é visto como esse estereótipo do engraçado, da bichona espalhafatosa, enfim. E quando não era esse estereótipo, matavam os personagens, né? Porque quando tinha uma novela, alguma coisa, a bicha explodia, a lésbica morria. E aí os estereótipos também, além desses, é sempre sofrido, né? Sim. É sempre uma coisa assim, a gay está morrendo de, sei lá, de HIV, né? Tem HIV e tá morrendo, ou tem um câncer. Era sempre umas coisas muito pesadas, assim. Eu ficava, ou gente, por quê? acontecia isso de morrer, ou virava hétero. Ou era virava curado. hétero, era curado, encontrava uma mulher. Então eu nunca entendi muito bem. E aí o que acontece? Eu vi até no Twitter também recentemente, um menino escreveu assim, gente, as pessoas reclamam muito de estereótipo no mundo gay. Só que a gente tem que ter esses estereótipos benéficos porque é uma coisa que a gente não vivenciou. Então, por exemplo, o estereótipo do casalzinho romântico, blá blá blá. Não tem isso, não tinha isso. Aí quando tem, às vezes algumas pessoas reclamam, mas foi negado da gente tanto tempo a gente viver certos clichêzinhos, né? Que aí quando a gente tem que aproveitar as coisas boas, eu acho. Porque assim, era só desgraça, só tristeza. Eu lembro que eu vi uma crítica sobre o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, disseram, que filme bobo. Tipo, mostra só um adolescente, um casal dois adolescentes. Gente, Mas tipo, gente, se for um filme hétero, tipo, seria ok. Aí não é bobo, tem tantos, né? É um romance legalzinho. É que como é gay, eles sempre esperam que vai ter alguma coisa muito trágica, ou uma história muito envolvente, sendo que não, né? É a história de um menino cego que se apaixona por um outro menino e enfim, mostra a pureza, né? Que você não precisa enxergar romance a na pessoa. adolescência. É o que a Nayade falou no nosso episódio, né? A gente não tem referência de relações, né? LGBTs. A gente tem referência de relações héteros, né? O cara que conhece a mulher, aquelas comédias românticas, tanto que não tem comédia romântica LGBT, gay, né? não tem, exatamente. É tudo a estudante que é rejeitada pelo cara bonitão, enfim. É sempre esses estereótipos, assim, mas do lado hétero. A gente não tem referência, né, de romantismo gay, né? Sim, e as referências eram essas, coisas trágicas, ou se não era trágica, era sempre uma coisa muito espalhafatosa que... Óbvio que tem gays que são assim e tal, só que não são todos, né? Não pode generalizar, não é todo mundo que é assim. Eu mesmo sou uma pessoa, eu sou espalhafatoso também, e falo alto, enfim. Só que eu sou muito mais reservado. Pode parecer que não, porque eu tenho um podcast e falo pra caramba. Só que eu sou muito reservado. Então eu olhava aquilo e eu não me identificava. Sim. Quantas pessoas. E hoje em dia tem tanto, né, gente? A gente vê aí, sei lá, essa geração, igual o Cleiton comentou. Talvez a gente vai ter uma boa impressão daqui uns 20 anos, que essa galerinha vai estar mais velha. Porque tem tanta agora, acho que tem bastante. Falta ainda muito, mas já tem bastante representação assim gay. Eu acho, graças a Deus, ótimo. Séries retratando isso. E como uma coisa natural, né? O Cleiton até comentou no nosso podcast que acho que é em How to Get Away from Murder, né, Cleiton? Isso. Que a Annalise, ela é bissexual, porém não fazem daquilo uma questão. Tipo assim, não gira em torno dela ser bissexual. Ela só é bissexual e pronto. Só bissexual, de naturalizar, pronto, acabou. né? Como diria Tula Luana.
Isso, ainda puxando esse lado de representatividade na TV, eu vou mais além, né, do que do estereótipo de gay afeminado. Porque eu tô reparando que, não que eu assista novela, né, porque faz muito tempo que eu não assisto, mas eu acompanho pelo Facebook, enfim, pelas redes sociais. E eu vejo também que o gay, eles estão trazendo muito também o lado heteronormativo do gay. Igual agora que vai ter o Caio Castro com o Felipe Tito e o Malvino Salvador. Não é o gay que a gente vê por aí, a maioria dos gays que a gente vê por aí. É os gays que, tipo, elitizados, né? Que a gente vê assim. A gente não vê a POC negra, as gays que vão na Bate-Cu, por exemplo, representadas nessas novelas. Então é sempre esse estereótipo mais voltado pro branco heteronormativo, né? Malhadão, né? Fortão. Malhadão, super fortão, macho. super discreto desejável. E fora do meio. Exatamente. E aí, talvez isso um pouco prejudique, né, a imagem do... Porque você vai esperar, acaba pressionando o gay a sempre ser esse fortão. As pessoas sempre têm essa imagem de... mas você não malha? Nossa, mas os gays que eu conheço são todos estilosos. Só vive com roupa de grife, enfim. Essas questões, né, que você vê que na comunidade LGBT são minorias, né, nesse caso. Você cria um padrão LGBT que é aquele padrão do Ken mesmo, né? O cabelinho bem arrumado, o tanquinho. E isso é muito ruim, porque você... Por exemplo, assim, gente, eu já tentei ir pra academia milhões de vezes, assim. Eu super gosto, mas assim, eu tenho muita preguiça depois de um tempo. Você fica meio, às vezes, se obrigando a fazer isso por causa... Tipo assim, às vezes você não tem prazer de ir pra academia, mas você vai porque você tem que ter aquele abdômen definidão. Sim. E onde tá a sua vontade nisso, né? Sim. É uma pressão externa, né? É complicado. Tipo, tem dia que você quer ir na padaria de pijama e você, tipo, pensa, nossa, mas as pessoas, sabe? Aí você fica, as pessoas te olham e pensam, nossa, mas você é gay desse jeito? As gays que eu conheço são mais estilosas. Mas a gente passou por isso pra você ver o nível, porque eu e o Pedro, a gente casou em março, né? E a gente planejou durante 2 anos nosso casamento. Não tinha referência de nada. Assim, os casais que fizeram festa de casamento eram casais brancos, super heteronormativos e bilionários. Então a gente ia procurar alguma referência de foto, de vídeo, enfim. A gente não achava casal interracial, por exemplo. Porque, querendo ou não, você quer se ver naquela situação, né? Sim. E aí eu achei muito legal que a fotógrafa que a gente contratou, ela falou assim, mas é bom que agora vocês vão ser a referência de outros casais interracial, gordo, enfim, que vai querer casar e vão ver que vocês existem, né? Sim, isso eu achei muito foda. Deixa eu só fazer uma pergunta, já que você tocou no casamento gay. Teve beijo? Teve. Respeito aos convidados. Teve beijo e Bolsonaro, né, menino? E teve chupa Bolsonaro. Porque aí o salão que a gente fechou, o buffet que a gente fechou, mais pra frente, né, nessa onda de Bolsonaro, a gente descobriu que um dos donos lá é pró-Bolsonaro, né? Era pró-Bolsonaro. Só que já tava tudo pago, como que a gente ia cancelar tudo, né? Aí a gente não é trouxa também, né? Sim. Só que aí ele tava lá. O que dói mais, a multa ou o ranço? Aí eu fui e falei, no final que a celebrante fala, então declaro vocês casados. Aí eu virei pra trás e falei, chupa Bolsonaro! E a plateia foi a loucura, e todo mundo gritou. Gente, demais isso. Cara, dói isso, né? Eu imagino assim, a gente tá vivendo uma coisa que as mulheres passaram durante muito tempo, que essa questão de você tem que ser desse jeito, você tem que ter cinturinha, tem que ter bundão, tem que ter peitão. A gente tem outras cobranças, mas elas existem e olha de novo, a gente tá o quê? Sendo equiparado a uma cobrança feminina. Total. Quer dizer, as pessoas, você não pode ser feminino, mas todas as exigências, elas são correlacionadas com alguma coisa feminina. Sim. E é aquilo que a gente falou. Fala, amigo. Não, que eu ia entrar na questão sexual da coisa, né? Que é as pessoas que têm o pornô como referência. Porque até no sexo gay tem aquele preconceito de que a gente acha que todos os gays bombados são ativos e que são os poderosos, né? Sendo que os gays que é tudo brancão, grandão, os dois são ativos, ninguém pega ninguém, no final das contas. E aí a gente acaba também reproduzindo esse negócio do pornô, né? De ter que ter tudo... Enfim, não sei se o pode entrar nesses detalhes. Não pode. Qual que é o nível de palavrão?
Esse podcast, ele não tem censura. Mas é interessante você falar isso, Cleiton, até porque no episódio sobre negritudes, uma dos tópicos foi esse, né? O quanto homens negros, principalmente, são cobrados de exalar masculinidade. Ai, e meu as Deus. pessoas assumem que, tipo, não, você vai ser o cara que O vai... ativo, o pegador. Sim, isso acontece muito. Tanto que você vê, tipo, quando você vê o pornô, você não vê eles muito à vontade, assim. É sempre umas posições, tipo, estou exalando masculinidade. Sendo que o sexo verdadeiro não é assim, gente. Tem que se mexer. Vamos partir do princípio que pornô não é sexo, né? É performance. Porque sexo real não tem nada a ver com aquilo. Inclusive, pessoas que não transaram ainda estão ouvindo esse podcast, não usem pornô como referência. Sim. Não usem, porque não vocês vão acabar com a vida sexual de vocês. Aquilo não é referência. Aquilo não existe, gente. Lucas, você ia falar alguma coisa? Eu ia, mas eu esqueci. Eu sou assim, eu tenho um acidente em peixes, eu esqueço as coisas, gente. Não, e tem uma outra coisa também sobre pornô, que é... Eles reproduzem essa masculinidade, né? Tanto que nunca é uma coisa de dois gays mesmo que se conhecem. São dois... Fora do meio. São dois fingidos héteros. Tipo, a história sempre... A historinha do pornô sempre é tipo um hétero, um broderagem. E aí peguei rola, o carteiro, peguei o motoboy. Sim, eles reproduzem muito esses estereótipos machistas, né? De tipo, o homem é o fodedor. E aí pega um outro que é talvez até um pouquinho mais delicado, aí coloca o cara que é um pouquinho mais delicado no papel de passivo, né? E aí ele só pode desempenhar aquele papel. A pessoa que é delicada, ela só é a passiva, ela é a que fica ali, e o cara que é o fortão, ele é ativo, blá, 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 blá. Então, realmente. É um serviço total, né? 100%. Mas a gente assiste. Aqueles, né? É o que tem, né? É o que tem. Né, gente? Eu vou falar pra vocês agora, gente. Eu pedi pros ouvintes do Fora do Meio participarem através do nosso Instagram. Se você não segue ainda, é @Fora do Meio Podcast, falando sobre os preconceitos que eles sofreram, né? Assim, eu elenquei os principais preconceitos que é comum na comunidade e eu recebi umas respostas e eu vou falar pra vocês e a gente vai discutindo esses assuntos pra poder ver, olha as coisas que algumas galeras passam e que às vezes a gente não tem essa percepção. Eu vou tocar pra vocês o único áudio que eu recebi, achei bem bacana vir em áudio. Quem mandou esse áudio pra mim foi o Maicon, que é um ouvinte lá da gente de Presidente Prudente. Olha só o que aconteceu com ele. Sobre a sua pergunta no post, já passei por um rolê muito ruim. Eu fui num jantar com um rapaz que eu ficava, que ele organizou com todo carinho, com todo amor, cheio dos amigos dele pra me apresentar pros amigos e tal. Todos filósofos e todos pra frentes, assim, aí um deles solta que acha muito bonita os LGBT, mas não concorda com as gays afeminadas. Aí eu, o quê? Aí, né, acabei com o jantar e perdi o boy e até hoje eu nunca mais os vi. Graças a Deus. Maravilhoso. Trágico. Amei. Se não fosse cômico, né? Exatamente. Sim. Nossa, mas engraçado ele ter falado a respeito disso, né? Que assim, todos filósofos, todos pra frentex. Ou seja, aquilo que a Jill te fala, né? Esquerdomacho. Exato. Tem aquele discurso... eu sou totalmente desconstruído e tal, com o outro, né? Agora, se tiver numa relação com a pessoa e tal, aí já muda o tema, né? Sim. E entra até naquela questão, assim, que eu ia abordar, mas eu acabei esquecendo. Que é, tipo, as gays que são super militudas na internet. Nossa, gente, vocês têm que aceitar os corpos diferentes. Vocês têm que aceitar as gays afeminadas. Chega na balada, pega quem? As gays padrãozudas. Exato. Então, tem que partir da gente, né? Pra quebrar isso, né? Porque você só vai quebrar esse preconceito se você experimentar novas oportunidades, né? E enquanto você não quebrar essa barreira, vai continuar o preconceito, né? Sim. Mas que bom que aconteceu isso, porque ela não ficou com uma pessoa tóxica no final, né? Esse gay aí, porque imagina se tiver... Na verdade, quem que era tóxico eram os amigos, né? Os amigos, os amigos do boy, mas enfim.
pesado. Apesar dele não ter mais contato, eu espero que essa pessoa arrume amigos melhores, né? Sim, exatamente. nossa. Algum de vocês já passou por uma situação parecida, né? As pessoas acabam passando, ouvintes vão falar que passam isso nos aplicativos, que é o ambiente mais tóxico que tem Assim, nesse mundo, que é aquela... Já coloca lá no perfil, né? De fora afeminados. Não curta afeminados. Nada contra. assim, Nada contra, aham. nada conta tudo. Não, na minha questão, eu acho que eu já passei. É porque assim, eu sou uma pessoa meio doida, assim, eu acho que de leitura pra esses boys. Porque assim, pra boy que quer uns caras muito machão, eu não faço não cumpro o papel, não cumpro o requisito. E tem alguns até, aí eu já não sei se entra na questão de fetiche e tal, que tem uns caras que eles gostam de um cara afeminado até. Que tem que eles procuram uns caras afeminados. E pra esses caras eu também não cumpro o requisito. Porque eu não sou totalmente afeminado no nível que querem, gostam, sei lá. E, então eu fico nesse meio termo, mas eu já passei em situação de sua voz é muito de menina, você fala gritando, blá blá blá, e enfim. Manda áudio. Exatamente, é essa questão. É exatamente pra eles ouvirem, né, a voz. Quer ouvir a voz, aí depois que a gente conversa, inventa e sai fora, mas de comum, infelizmente, né? Eu já passei, mas eu passei reproduzindo isso, né? Esse negócio de mandar áudio eu já passei, mas eu pedindo áudio pra pessoa. E aí era você vê a o voz grau mais afeminada. de escrotice que eu era antes. Porque aí você busca, né? Você busca o padrão, você busca um cara super masculino, né? E aí às vezes eu gostava da foto do cara e tal, o jeito que ele falava. Aí o veredito final era: você pode me mandar um áudio? Eu queria escutar sua voz. Mas é doido, porque quando eu conheci o Pedro, eu pedi pra ele me mandar um áudio, mas Isso não que eu ia nem falar, foi por né? isso. Não, o pior é que nem foi por isso. E aí ele me mandou o áudio e, tipo, ele escreveu a voz dele super afeminada e tal. E eu não achei tanto quando eu escutei. Tanto que eu me casei com essa voz, né? Mas casou com a voz que foi confundido com Berenice quando falou Berenice. Berenice? Como assim Berenice? Porque ele fez uma ligação e a mulher achou que o nome dele era Berenice. Eu falei Pedro Henrique. Falei Pedro Henrique e a mulher confundiu com Berenice. Mas a vida... Oi, Berenice. A vida inteira eu atendi o telefone e achavam que eu era uma mulher. Me chamavam de senhora. Então, o Clayton que pedia pra mandarem o áudio acabou com esse aqui, que tem uma voz afeminada. Tá vendo, gente? Carmen Zabete. Exatamente. Mas, amigo, eu acho interessante isso que você falou no caso da sua experiência, porque assim, todo mundo já foi meio escroto, gente. Não tem como. O que a gente fala de desconstrução e tal, não é uma coisa que todo mundo já tá perfeito, pronto, acabou, e você é imune a ter falhas. Não, é uma coisa diária, é você repensar todos os dias se aquilo ali não tá ferindo outra pessoa, né? E, como disse o Clayton em um episódio, as lembranças do Facebook, elas vêm, às vezes, pra te dar um socão na sua cara de quão escroto você já foi. Então, assim, a gente já reproduziu várias merdas. Várias. Exato, Se a gente for pegar, sei lá, uma coisa que acontece muito com famosos, pega os nossos tweets do passado, você vai ver coisa lá que você diz, meu Deus, era eu que escrevi isso mesmo? Mas eu juro pra vocês, assim, quando eu saí do Sul, se me dissessem que em 4 anos eu ia ter um podcast falando sobre LGBTs, eu ia dizer nunca, jamais na minha vida. Mas você era fechadão assim? Era. Mas entrava naquela coisa da família, não ter referência, não sei o quê. Supostamente, acho que eu sou o único viado da família. Assim, claro, né? Supostamente, porque, né? mas é aquele padrão do Sul mesmo, das pessoas, né, não falarem muito sobre isso, se é aquela coisa da família, etc e tal. Aqui em São Paulo que eu tive a oportunidade de estar em contato com uma diversidade incrível e conhecer e compreender muitas coisas. Então, foi até isso que me fez hoje. Eu sou uma pessoa melhor graças a isso. Né? Eu acho que as pessoas... Vivência, né? Mas aí que tá. As pessoas, elas ficam, tipo assim, é afeminada, não vou conversar. Mas, tipo, olha a oportunidade que você perde de aprender com uma pessoa que é totalmente oposta ao que você conhece, ao que você convive. Sim. E é treinar empatia, né? Porque a partir do momento que você se coloca no lugar da outra pessoa, você muda totalmente o seu pensamento, né? E eu tenho percebido isso em mim. Porque, tipo, às vezes eu tô bravo com alguma coisa, que eu sou analista de sistema, né? E aí eu fico, às vezes, culpando o usuário e tal, aí eu fico pensando, e se eu fosse usuário? Enfim, aí você acaba trazendo isso pra sua vida inteira, né? Não só com relação a gays e, enfim, essas questões mais militantes,
mais pro dia a dia mesmo. E aí eu acho que o resumo de tudo isso é você treinar a sua empatia. Se colocando no lugar do outro, ele vai gostar de escutar isso? Eu gostaria de ser filtrado na internet, né? É porque hoje em dia em aplicativo tem muito disso, né? Você vai ler o perfil da pessoa, já tem lá. Não pode fumar, não pode ter feito isso, não eu pode não ter feito converso aquilo. com gente assim. Eu não converso. Como que você... eu acho a pessoa que é um robô? Exatamente. É cheia de restrições, né? Nossa, enfim. Não, eu fico realmente pensando se essas pessoas cheias das restrições, elas acham alguém que se encaixa, porque é tanta restrição que eu acho que a pessoa realmente... Existe alguém no mundo que se encaixe nisso, né? É muito horrível. E outra coisa que é interessante a gente falar, que também entra na questão das discriminações, e talvez seja uma discriminação um pouco mais velada, até porque a gente tem uma lei que protege essas pessoas, que é a questão da negritude mesmo, dos negros em ambiente de pegação. A gente já tem um episódio que falou especificamente sobre isso, mas assim, é sempre bom lembrar que essas pessoas, ou elas são super sexualizadas, e se qualquer coisa que foge desse padrão do machão mesmo, ou até no caso das mulheres, de ser extremamente feminina, de ser aquela negra que vai sambar a noite toda, que tem um bundão, peitão, não sei o quê, essas pessoas também são marginalizadas, né? Também são discriminadas dentro da comunidade LGBT. Sim, totalmente. Porque é aquilo que a gente tava falando agora há pouco, né? De que o papel de um negro num aplicativo é ele ser o ativo pegador. Então, assim... se ele não cumprir com esse requisito, ele vai ficar ali esquecido também no limbo dos aplicativos. Porque as pessoas que vão conversar... Porque assim, dá pra você conhecer pessoas e ter um papo legal, criar até uma amizade aplicativo? Com certeza dá, já cria amizade, enfim. Mas a maioria ali está geralmente pra pegação mesmo, né? Que não tá errado, que é o intuito. Então você vai num aplicativo desse e você espera de que o negro seja isso. E nossa, isso é uma coisa que eu já conversei com os meninos, né? Tipo, é sempre isso. Você é ativo, você não sei o quê, você blá blá blá. Sempre é esperado isso do cara. E se ele não cumpre com esse requisito, ele vai ficar ali esquecido. Sim, aí sempre acha que por ser negro é dotado. Isso tem que ser grosso, tem que ser insaciável, né? Você aguenta quantas horas? Vem aqui agora. Enfim, uma coisa de sempre estar disponível, é só o corpo, né? Literalmente. Sim. E aí tá no lance de fetiche também, né? Porque tem gente que tem o fetiche de sair com pessoas negras, né? E não só você vê uma pessoa por trás, né? Você vê a cor dela, porque você já vai imaginar que ela tem a bunda que tem no pornô, o pau que tem no pornô, né? E a questão até, isso claro, eu tô falando fora do meu lugar de fala, quero deixar isso bem claro, mas assim, é uma vivência que eu aprendi no episódio sobre negritude, a questão do colorismo mesmo, né? Você aceita o negro até que ponto? Se você for um negro retinto, você vai ter as mesmas mensagens, as mesmas solicitações que um negro que não é tão retinto? Sim, total. Porque tem esse negócio de se passar por branco, né? Ele é pardo. E aí vou dar mais oportunidade pra ele, né? E aí um negro que é mais retinto não tem as mesmas oportunidades, né? E acesso a essas pessoas. Sim. Tanto que você não vê casais negros, uma pessoa muito negra e um cara branquelo. É muito difícil. Você vê o negro com um negro mais claro. É muito difícil você ver um casal gay interracial, assim. Você vê muito no pornô. Sim. Mas aí a gente volta de novo pra questão do fetiche, né? Tem até uma abinha lá de interracial. Sim. Nossa, você tá sabendo bastante, hein, amiga? Eu estudei pra esse episódio. Que exposição. Criticamos o pornô, que estudar, não dá gente. mais, e a pessoa É sabe. igual do episódio. É pro meu TCC. Não é? E outro preconceito que é muito comum, e eu quero a opinião de vocês sobre isso também, se já aconteceu, é questão de corpos. Tipo, ou você é muito gordo, ou você é muito magro, aí de novo entra naquela questão do padrão, né? Por exemplo, assim, pra quem é de fora do meio, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu apresentei há muito tempo atrás um aplicativo LGBT pra um amigo meu hétero, e ele ficou horrorizado que só tem tanquinho, não tem rostos, é tipo assim, a vida, você escolhe a pessoa como se você estivesse escolhendo realmente um pedaço no açougue, assim, pela barriga, ver o que é mais agradável pra você. E as pessoas que expõem, que mostram a cara, realmente é tipo assim, elas não têm esse corpão
saradão de, sei lá, 3 horas por dia na academia. Eu acho assim, essas pessoas provavelmente devem receber muito menos mensagem do que uma pessoa que não tá nem mostrando o rosto. Sim, exatamente. Exatamente. Mas essa questão de corpo realmente gera controvérsia, né? Ela é bem polêmica, porque vai nos dois extremos. Tanto pra uma pessoa que ela é gorda e pra uma pessoa que ela é muito magra. Uhum. Eu acho que cabe também no local de, talvez, de fetichização, né? Porque tem pessoas que olham um corpo... Óbvio que a maioria das pessoas é ensinada que o belo é aquilo estereotipado de bombado, enfim, de Ken, né? Como você falou. Só que aí tem as outras pessoas que vão também nesses outros corpos com olhar de fetiche, né? Uhum. E aí não olha a pessoa que tem por trás. Então cria os subgrupos, né, que tem no meio LGBT, que é as bears, twinks, que não sei o quê, e permeia esse lado de fetiche. Então as pessoas vão atrás de uma pessoa mais gorda, e porque ela tem fetiche pela pessoa gorda, pronto, acabou, adeus. E a pessoa, talvez, quando ela é muito magra, também na questão de fetiche. Porém, no meu caso, eu sou uma pessoa extremamente magra. Eu me acho extremamente magro. E pra mim é complicado também. E estar em aplicativo, sendo... Óbvio que eu tô falando do meu local de fala, pessoas que são gordas, elas sofrem muito mais do que eu. Isso que eu vou falar parece até piada falando. Só que pessoas magras demais também tem esse problema. Porque eu vivencio isso, né? Então, se você é muito magro, também, adeus. Na verdade, as pessoas querem aquilo, né? Que atingir o impossível, que atinge aquele padrão estético de revista. Sim, e eu até ia entrar nesse ponto que você citou dos subgrupos. Vocês enxergam que esses subgrupos, eles são importantes para as pessoas se sentirem... incluídas? Né? Ou vocês acham que elas são criadas mesmo por essa ideia de fetichização? Eu tô falando, gente, de fetichização porque, assim, eu recebo 30 mensagens por dia perguntando se é tudo ruivo. E, assim, é um saco. É um saco isso, porque parece que eu sou resumido a uma cor de cabelo. Sim. Eu fico puto com isso de verdade, desculpa o desabafo, mas é porque, assim, eu fico me imaginando essas pessoas que realmente, tipo assim, são... gordinhas e peludas, então, tipo, você sabe... Isso é só por curiosidade, né? Que a pessoa vai procurar você ou se... A pessoa realmente tá afim de você e você fica... Eu vou me relacionar só com pessoas iguais a mim, porque eu sei que ali eu vou ter um porto seguro. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Realmente, pode ser. Mas eu acho esse negócio de criar subgrupos é importante pra pessoa que quer ser inserida, né? Porque, por exemplo, como assim? O aplicativo de urso, que tem aplicativo que é só pra gay urso, né? Que aí tem se é o que é mais gordinho, que é peludo, que não tem pelo. Enfim, um aplicativo que é só pra gay urso. É importante porque em aplicativos tipo Grindr, ele não vai se sentir incluído porque só tem tanquinho lá. Então a pessoa entrando no aplicativo que só tem gordo, você vê foto de barriga grande, você vê gente com um biotipo maior, você se sente, querendo ou não, parte daquilo. Porque você entra no aplicativo, você só vê tanquinho, você não vai se identificar nunca, e você vai querer sempre alcançar esse tanquinho que nunca vai conseguir. Sim, e não só aplicativo, mas festas também, né, exclusivas pra... balada também. Porque por uma pessoa que é um urso, por exemplo, ou pessoas que não tem aquela barriga trincada, você vai pra uma balada, você pode até querer tirar a camisa, mas você vai ficar mal, talvez, em algum momento. Sim. E aí tem esse lado também de aplicativo de balada, que mesmo tendo esse espaço para as pessoas serem livres, né, corpo livre e ser gorda, sempre tem um padrão, porque o padrão urso hoje é uma pessoa, aqueles ursos grandão, aqueles cara grandão, barbudo ou careca, ou tem uma barba grande, peitão, musculosão, branco. Sempre branco, né? Sempre esse padrão vai sempre alcançar o padrão branco. Então, mesmo dentro desse nicho de urso, tem a divisão de urso branco, urso negro. Urso um pouco mais magro, que é os chaser, eu não sei falar. Tem uma que chama lontra também, que eu não sei o que é isso. Pelo que eu pesquisei, são pessoas mais magras, mais peludas. E aí, sim. Dentro de um subgrupo, tem outras divisões ainda. E aí, é inalcançável, porque você sempre vai fazer parte de um grupo, não vai fazer de outro. Então, sempre vai estar num gueto. Sempre vai ser ou uma coisa ou outra. Então, é importante ter esses grupos para questão de pertencimento, e quem se localiza, ótimo, parabéns pra você. Mas vai ter aquela gay urso, por exemplo, afeminada.
E aí, como que você lida com isso? Então, é um grupo inalcançável também, né? Criam-se padrões dentro dos padrões Dos e padrões, mais é. padrões. Ai, gente. Isso é problemático, né? Uhum. Onde que a gente vai parar nesse... Tipo, olha, aqui é o limite, então... Sim. Porque senão você vai criando subcategorias, dentro de subcategorias, e vai ficar aquele meme das pastas lá, né? Então é meio bizarro, assim, tipo, é importante ter essa divisão e essa caracterização de grupo, mas pra quem é totalmente diferente, porque sempre vai ter aquele indivíduo que é totalmente diferente. E os aplicativos e festas vai priorizar a massa, né? Sim. Se tem mais gordo branco que se sente livre ou mais gordo negro, por exemplo. Então sempre vai ter essa preferência, né? Então pra quem acha que a vida de gay é fácil, gente, não é fácil. Tem todas essas questões aí. As pessoas acham que o difícil é decorar a coreografia da Britney. Não é. Pois é, exatamente. E tem outras questões também que a gente pode falar. Por exemplo, as pessoas adoram falar do pink money, né? De poder aquisitivo, mas assim, não é porque você é gay que você é rico também. Isso é um outro problema, né? Pertencer ao mundo gay, ele é meio... É uma coisa caro, meio né? caro. É caro. Porque, sei lá, você vai comprar um CD da Madonna, R$200? Madonna, Não. pelo amor de Deus, Um você não show precisa da- desse dinheiro. Um show Madonna, da o ingresso da Beyoncé é mais nova de R$1.000. turnê. Como assim? Sem condições. Não, e foi o que o Clayton falou do casamento também, né? Que as referências que a gente encontrava eram sempre de gays ricos casando. Nunca era uma coisa mais baratinha, um salão mais barato, ou uma decoração mais barata. Mesmo pra casar, casamento é uma coisa cara em geral, mas Sim. não dá pra... Não tem referências diferentes da... Quero deixar aqui registrado, gente, é incrível. Se foi caro, foi bem gasto. Porque, olha, maravilhoso, zero defeito. Mas entra naquilo também, né? De tipo, os héteros vão falar: ai, mas eles não têm filho, então eles gastam só com ele o Com dinheiro. eles. Então por isso que eles conseguem gastar mais, por isso que eles conseguem comprar apartamento, por isso que conseguem casar. Porque tem filho, né? E hétero acha que pra ser hétero tem que ter uma pessoa e tem que ter um filho depois dessa pessoa, né? Sim. E o gay não tem quebra essa expectativa, né? De casou, tem que ter um filho, né? Mas, mais ou menos, né? Porque tem gente que fica cobrando pra gente, né? Ah, e aí? Sim. Quando que vai ter filho? Como assim, gente? Não, mas até na questão mesmo de... Não só de casamento, de filhos, mas as pessoas ficam muito... Tipo, eu já falei com pessoas que a pessoa fica tipo, mas você mora onde? Tal lugar. Tipo, mas é longe. Sabe? Tudo vira um empecilho, assim. O mundo é capitalista, gira em torno de dinheiro, ok. Mas as pessoas parece que procuram alguns empecilhos que você fica... Mano... Sim, total. Outro tópico que é muito importante a gente falar, que eu até não coloquei nas opções lá do Instagram, mas eu fui lembrado pelo Luciano, que depois eu fiquei pensando, cara, é verdade. E eu, às vezes, com 32 anos, já me sinto assim. Eu imagino pessoas mais velhas. Ele falou o seguinte: gays com 40 anos já são considerados tiozões. É bom ter dinheiro pra bancar um novinho. É lamentável como o gay acha que não envelhece. Eu disse... É verdade, eu esqueci disso porque nem me passou pela cabeça. E as pessoas têm essa mania de falar muito sobre Sugar Daddy, Sugar Baby, etc e tal. Mas assim, meu bem, não é todo mundo que tem um poder aquisitivo pra poder bancar uma pessoa. E outra, Exatamente. essas pessoas, né, mais velhas, elas não querem ter alguém pra bancar, elas querem ter alguém que goste delas. Exatamente. Tipo... Pra ficar do lado, pra curtir as mesmas coisas, né? Exato. É porque eu acho que entra naquele caso de não ter referência, né? A gente não tem referências de casais gays que ficaram muito tempo junto e tem uma história de família, né? Você vê casais gays que se separam, você tem a ideia de gays promíscuos que sempre levam pro lado da putaria. Então você fica com aquele ideal de... Quando eu ficar mais velho, ninguém vai me querer, então eu preciso pagar pra ter alguém. Essa ideia de referência realmente é uma coisa importante, porque as pessoas realmente acham que, tipo assim, gente, vamos transar loucamente enquanto eu tenho 20 anos. É como foi falado no episódio agora que a gente lançou recentemente sobre relacionamentos abertos, as pessoas vão envelhecer, ninguém pensa em relacionamento pro futuro. Você pensa, a nossa classe, ela pensa muito no agora. E isso é um problema, porque você, às vezes, até em aplicativo mesmo, pra você conseguir desenvolver uma conversa que
chegue num encontro, segundo encontro, um terceiro encontro, e se torne um relacionamento, uma sementinha para um relacionamento, é muito empecilho que você tem que passar, porque parece que as pessoas ficam procurando coisas para não dar certo. Sim. Ai, nossa, isso acontece Total. muito. Isso acontece muito. Mas é aquilo que a gente também conversou, que às vezes aplicativo, agora não falando de aplicativo estritamente gay, né? Mas, por exemplo, na questão do Tinder mesmo. Aquilo ali talvez é mais pra validar o seu ego do que pra você realmente conhecer uma pessoa. Porque tem muitas pessoas ali que elas não tá afim de ter uma relação. Ela tá afim de dar match e falar, putz, nossa, essa pessoa deu match comigo. Nossa, como que eu sou legal. E aí pronto, e deixa a pessoa, esquece. Ou às vezes até começa uma conversa e aí morre ali. Porque eu não sei se as pessoas realmente estão procurando relações nesses aplicativos ou elas estão ali só pra validar, sabe? Tipo, eu sou fodão, pronto, acabou. Sim. Mas a questão que você comentou sobre gays não envelhecer é muito real, muito real. Eu e os meninos, a gente tem 20 e poucos anos, 26, 27 anos. E a gente já, olha só, pra você ter uma ideia, a gente já fica nessa cobrança, né? Nessa pira. Tanto que a gente tava pensando, eu e o Cleiton, a gente tava querendo dar um rolezinho, né? De novo, porque a gente amava sair de noite pra dançar, curtir. Só que aí a gente tá num período que paramos de sair pra curtir, dançar e ir pra balada. E a gente tava pensando em voltar de novo. E a nossa preocupação... Gente, é muito white people problem, né? Eu sei. Mas a nossa preocupação é tipo assim... Nossa, será que a gente já tá velho pra essa galera? Eu não sei mais o que eu vou ouvir na balada. E olha que a gente não tem nem 30 anos. A gente vai fazer 30 anos. Então, pra uma pessoa de 40, acho que as questões, elas são multiplicadas, assim, 1000 vezes. Não é questão só de sair. É questão de papo, é questão de será que eu sou jovem ainda? Sei lá, sabe? É umas piras muito assim. Eu acho que essa questão do dinheiro também é o que eu posso oferecer pra outra pessoa. Porque eu acho que é uma coisa de insegurança que tem, né? Eu tô falando na minha visão, né? Não sei se é assim. Mas é uma insegurança tanta que de 40 anos, de que eu não sou capaz, de que eu já tô velho demais, que a única coisa que eu tenho pra oferecer é o meu dinheiro. Então, tipo, quando você é jovem, você tem Nossa, que triste, amigo. Se você tem disposição, você tem sexo, você tem vontade, você quer conhecer o mundo. Agora, uma pessoa de 40 anos deve se ver que, tipo, não tem nada pra oferecer pra uma pessoa mais jovem. Então eu vou oferecer meu dinheiro porque é o que ela vai querer. Que pesado. Mas isso daí tem questão de autoestima também, né? É isso? Sim. Mas a idade mexe com a autoestima, né? Sim, também. Eu penso que talvez a pessoa, não necessariamente ela vai pensar o que eu não tenho nada pra oferecer, mas as pessoas que vamos supor, essa pessoa aborda uma outra pessoa, a pessoa vai dizer, ô tio, você, né? Eu já teve gente que falou pra mim que a gente tava no maior papo e a pessoa uma hora olhou pra mim e disse, então, é que você é meio velho pra mim. Eu disse, oi? Nossa! Eu fui pro espelho olhar minhas rugas, pensando, meu Deus, mas eu só tenho 30 anos. E a pessoa, tipo, tinha 25. Não é uma diferença. Super, quer dizer, é novo, né? Mas super novo, de 25 pra 30. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu, assim, foi a primeira vez na minha vida que eu me deparei com essa questão de, tipo, idade. E na hora eu pensei, tipo, cara, imagina. Aí você ficou na pira? Por 5 minutos. Ai, que bom. Um choque inicial. Ai, que bom que você não levou isso ao restante, assim, adiante. Porque, nossa, é uma questão pesada. Sim. Não, é que eu sou sagitariano, né? Então, tipo assim, as minhas crises duram, sei lá, 2 dias. Ah, tá. Ai, que ótimo. Sagitário é assim mesmo. Exato. Então, mas assim, eu imagino pra uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que, sabe, às vezes tá numa situação de, tipo, sei lá, você teve uma semana bosta, e aí você vai tentar conversar com alguém e a pessoa te joga uma dessas, você um balde fica de água tipo, fria. cara, eu sou nada. É verdade, nossa. Mas eu tenho uma história que eu nem sei se eu posso explanar assim, mas eu quero contar pra vocês. Não fala o nome, amigo. Eu não vou falar o nome. Não fala o nome, É uma história muito trágica mesmo, assim. Trágica que acabou em morte. Ai, Nossa. credo. Nossa, amigo, vai trazer essa pesado. Mas é só pra trazer um assunto, né? Que tinha um cara do meu trabalho que ele era 40 a mais, provavelmente, né? E ele era, tipo, com cara super... Ele tinha cara de super heteronormativo, mas quando ele abria a boca, ele era bem afeminadão, né? E aí ele era gerente, enfim, tinha toda uma postura no trabalho, ele era super reservado, não falava da vida dele, as redes sociais dele era super também, nada escrachado e tal. Aí a gente chegou no trabalho e descobrimos que ele tinha morrido. E que essa morte aconteceu porque ele foi achado no apartamento dele morto, de cueca.
E aí foi investigando e tal. E aí o que ele fazia? Ele ia pra balada, não pegava ninguém, porque ele ia nessas baladas de jovens, né? E quando ele saía da balada, ele ia pra um certo lugar X, contratava esses moradores de rua pra ir pra casa dele e fazer o que queria. E aí, numa dessas aventuras aí, que acontecia isso... Era GP ou era morador de rua? O morador de rua. Gente... Pois é. Numa dessas aventuras, ele levou um cara pra casa e não sabe o que aconteceu, porque tá em investigação ainda. Só que o cara saiu com uma mala cheia de coisa dele e ele foi achado morto. Só que aí não sabe se o cara que matou ou se ele teve uma overdose, que misturou uns medicamentos, enfim. E aí tá nessa investigação aí. Só que aí você fica pensando... Porque o que eu fiquei mais chocado dessa história foi que ele era uma pessoa super reservada. E aí o jeito que aconteceu tudo, o jeito que explanaram a vida dele toda que apareceu na televisão, apareceu no jornal. E aí você vê que, tipo, a que ponto... Porque assim, quando eu soube da história, eu achei que era um garoto de programa, aqueles bem gostosão, os caras super padrãozudo, né? Só que era um morador de rua que ele pegava. E era aí, um fetiche dele. Era um fetiche dele. E aí você fica pensando, tipo, porque Nossa, que pesado. O depoimento dos amigos era que ele sempre fazia isso quando ele não pegava ninguém na balada. Nossa. E aí você fica pensando, olha como a pessoa internaliza tanto essa autoestima. E olha que ele era, tipo, super bonito, enfim... super padrãozudo, e tinha grana, né? E aí você fica pensando, tipo, era tão internalizado nele essa coisa de que ele acabou morrendo por besteira, assim. Sim. Né? Nossa, amigo, que pesado. Super pesado. Não sei nem se precisa colocar, mas eu queria dividir com vocês. Não precisa nem colocar no episódio. Mas eu acho uma história interessante porque ela realmente cria essa sentimento, tipo assim, putz, será que eu sou essa pessoa babaca que vai machucar uma pessoa nesse nível? É, exatamente. E o cara já foi pego, já, enfim, tá em processo, né? Eu nem sei no que deu, se foi por morte de mistura de remédio com droga ou se realmente foi a morte causada, né? Sim. Só que... as pessoas esquecem que, gente, é um ser humano que tá ali, né? É um ser humano que tem sentimentos que você não conhece, que você não sabe como teve o dia. Quantos de nós já foi pra balada porque teve um dia ruim ou uma semana ruim e você quer se distrair, você quer se divertir? E às vezes se alguém te dá uma resposta que não te atinge bem... Como que você vai responder a isso? Pode ser um gatilho, né? Exato. E a gente não pensa nisso. Sim. A gente não tem responsabilidade afetiva nenhuma, isso é verdade. Isso é muito... É porque só porque tá na balada, acho que tá todo mundo bêbado, oba-oba, acho que as pessoas não levam isso pra um lado pessoal, né? Sim. É sempre bom a gente lembrar que a questão de você estar numa situação depressiva não é necessariamente visível. Sim, então... Tanto que várias pessoas, né? Infelizmente é o mal do século. Só que, não sei se vocês já perceberam, muitas pessoas da comédia sofrem de depressão. Sim. Muitos comediantes sofrem disso. Então, assim, realmente, tanto que teve até o caso recente, né? Infelizmente, voltando a falar do Carlinhos, que ele curtiu um post, né? Que estavam falando do Whindersson. E aí falaram assim, nossa, mas ele tá dando risada, então ele não tem depressão. Aí o Carlinhos foi lá e curtiu esse mesmo comentário, tipo, debochando de uma pessoa que tá com depressão. Mas assim, depressão não tem isso, né? Tem pessoas que estão rindo aí, fazendo várias coisas e estão, infelizmente, sofrendo disso. Sim, exatamente. É a responsabilidade afetiva que vocês comentaram, né? A gente esquece isso realmente. E outro tópico que é interessante a gente falar, que é a coisa que eu mais observo dentro da comunidade LGBT, e depois que eu comecei a fazer o Fora do Meio, que eu conversei com pessoas e eu tive a noção real do quanto isso existe, o quanto isso é doído, é a questão de como a gente, como homens gays, somos misóginos e transfóbicos. Ai, muito. Isso acontece muito. Tanto que, assim, as brincadeirazinhas, né, que a gente começou agora a repensar e ver como uma coisa errada, era aquilo. Ai, não gosto de... Ai, não sei se pode falar palavrão. Pepeca, fala pepeca. Ai, eu não gosto de pepeca, eu não sei o quê, ai que nojo, blá blá blá. Sempre Ai, era, que nojo. tipo, não, ai que nojo, né? E tipo, não, gente, por quê? E era visto como brincadeirazinha saudável entre os gays, né? Ai, racha, não sei o quê, blá blá. Né? Pra quê, gente? Você tá zoando de uma mulher, pelo amor de Deus. Eu lembro de um tweet da... não sei que rede social que foi, que a Zilia Banks falou.
E os gays ficam falando isso, nojo de pepeca, mas da parte de trás, o nosso ânus. E aí? Gente, pois é. A Zilia Banks é um problema, mas ela tem razão em algumas coisas. Às vezes ela é sensata. Às vezes vem uma luz ali. Mas Tem uma lucidez. eu lembro de uma frase que um amigo meu que trabalhava comigo, ele falava tipo assim, eu sou tão gay que eu nasci de cesárea pra não ter que ter contato com Eu já uma ouvi vagina. essa Sim. piadinha. Na Eu época também. eu achei engraçado, hoje em dia eu olho e Sim. penso tipo, cara... Sim. Porque existe uma... Assim, gente, a gente não tá falando só de mulheres cis, mas tipo Cis. assim, um homem trans vai ter uma vagina, e isso... Você tá repudiando esse cara. Sim. Aham. Existem mulher de pau, gente. Como diria a Rosa Luz. E a gente esquece muito essa questão. E tem outra questão também que a Amanda deixou aqui no nosso Instagram. Ela é uma mulher lésbica e ela fala o seguinte: quando acham que quero ser homem só porque não sou tão feminina. Ai, Sim, gente. De tem novo, isso é aquilo da gente colocar a pessoa numa caixinha, né? Uhum. De que você tem um determinado tipo de... Sei lá, você veste uma roupa mais masculina, você não, tem que ser a sapatona caminhoneira. Você veste uma corzinha rosa, uma coisa, você é o viado passivo. Não sei o quê. Tipo, gente, somos mais do que isso, né? Pra que colocar tudo numa caixinha assim, desse jeito? E o que eu acho engraçado é que, tipo assim, a gente repudia um homem gay ser feminino, mas cobra que a mulher seja feminina, porque se ela for mais masculina, É automaticamente... porque ela quer ser homem. Tio, nem a gente quer ser homem. É uma raça muito horrível, é uma raça terrível. Nem a gente pudesse dizer não quero mais ser, porque Ai, é só desgraça. sim, a gente também até aquele momento falou assim, por que eu gosto de homem, né? Ai, por que eu Eu gosto de homem, mas não gente? recomendo. Ai, não recomendo. E a questão da transfobia também, que a gente reproduz muito, né? Uhum. Porque a gente... Até um tempo atrás a gente nem via as pessoas trans como humanos, né? Era uma coisa bem desumanizada, né? E até hoje a sociedade ainda vê isso, né? Sim. Então é difícil você acabar não reproduzindo esse tipo de... Não chamar de traveco, não falar que quer ser mulher, não falar que quer ser homem, ou virou mulher. Tanto que eu tenho duas primas... Aí, ó, eu errando. Tenho dois primos trans que pra mim é super difícil, porque como eu acompanhei a transição e aí passei a metade da minha vida chamando de ela, né, que a gente não sabia, nem era falado essa questão, pra mim é muito difícil. Então eu falo, quando eu falo com eles, às vezes eu falo ela, falo ele, e aí eles falam que não tem problema, porque a gente é da família e a gente cresceu assim, mas que gostaria que fosse chamado pelo nome social, né? A minha amiga, que vocês conhecem, que é, eu não vou dar nomes, que é amigo hoje, né, porque é um homem trans, só que às vezes eu também cometo esses deslizes. E ele me explicou isso, né, que eu às vezes minha amiga, não sei o quê, blá, blá. E aí ele me disse que, assim, como que eu também vivenciei isso, né? A transição dele de se descobrir uma lésbica e depois descobrir que, na verdade, é um homem trans. Então, ele não fica tão magoado comigo assim, quando eu cometo esses deslizes, por conta de toda a nossa vivência. Porque eu conheço ele desde da escola, você sabe assim. que não tá falando por negativo, por mal, né? sim, mas aí por ele me disse, ele falou que quando ele, por exemplo, conhece pessoas novas e tal, novo na vida, né? E aí explica já, tudo direitinho, gosta de ser chamado masculino, e a pessoa continua, aí sim é zoado, ele não gosta. Tem uma pessoa que participou do podcast que o genro dela se descobriu recentemente um homem trans. E ela falou pra mim, olha, às vezes eu me sinto tão mal porque é muito automático, eu chamo no feminino. E eu pensei, como você tem uma parcela da vida acostumado com isso, é muito difícil realmente você internalizar de uma hora pra outra. Sim. O problema realmente vem quando, sei lá, a pessoa fala comigo, então, eu sou um homem trans, e você diz, mas então, como é que é seu nome de verdade? Sim, nossa, pesado. Tipo, sabe, aí você vai partir pra coisas que anulam aquilo que a pessoa que você acabou de conhecer te falou. Sim. Tipo, sabe, você não tem o direito de puxar um passado da pessoa, porque você acabou de conhecer ela. A questão das pessoas trans é tão ainda, eu acho que urgente muito mais, porque quantas pessoas trans a gente conhece, né? Por exemplo, quantas pessoas trans a gente tem contato? Eu mesmo só tenho esse meu amigo e assim, não é nem uma relação muito próxima, sabe?
Então, Sim. é poucas. Quantas pessoas trans a gente vê aí na mídia? Assim, pra gente já é difícil, imagina pra essas pessoas, né? Que, assim, é linha de frente total da nossa luta, né? Tanto que, se eu não me engano, a primeira pedra tirada lá do policiais de Stonewall foi de uma mina trans negra, né? Então, o ícone da nossa luta foi feito por uma pessoa trans negra. E elas são muito apagadas ainda, infelizmente. É, a pior parte. E isso que é triste é porque eu enxergo, e eu quero a opinião de vocês sobre isso, porque é uma visão minha, baseado das coisas que eu vejo em São Paulo, o quanto que até a própria comunidade gay, e eu falo isso, gente, eu vou explicar o contexto. A gente tá gravando esse episódio quando eu recém lancei o episódio sobre relacionamento aberto, que é o Sexualidade Plural. O Hornet fez uma matéria sobre esse episódio, né? O Hornet, que é um parceiro aqui do Fora do Meio, beijo, Márcio. E, cara, eu li os comentários, umas coisas assim que as pessoas dizem, porque isso é um outro nome pra putaria, porque a sociedade não aceita esse tipo de coisa, porque as pessoas, na verdade, elas não amam, que é tudo que o episódio mostrou que não é bem assim. Sim. E eu fiquei pensando, tipo, cara, é um bando de homem gay falando isso. É um monte de homem gay negro falando isso. É um monte de homem gay que não tem um corpo padrão falando isso. Sabe? É um conservadorismo dentro do meio. Nós, como os gays, é muito complicado a gente ser conservador, porque a gente já tá a gente já tá à margem, né, da sociedade. A gente não faz parte de uma coisinha regradinha, certinha, no sentido de seguir o padrão que foi imposto. Porque a gente já tá fora. A gente já tá fora do meio, né? Então, é complicado. Eu igual vi um vídeo da Rita, né? Da Rita Von Hunt, que ela tava comentando que pra ela acha muito estranho quando uma pessoa fala, nossa, eu sou gay e conservador e de direita e votei no Bolsonaro, não sei o que. Ela fica espantadíssima, porque como pode pessoas que já são tão marginalizadas ser do lado do opressor, né? Eu acho também que essa parte de gay conservador vem muito também de criação religiosa. A maioria dos gays que se consideram conservadores, enfim, teve uma criação evangélica, católica, muito firmado na religião cristã. E aí, quando vê a questão de outro tipo de relações, vem à tona tudo isso, né? Sim. Pois é, mas olha... criada pelo cristianismo. Sim. E eu achei engraçado demais isso, porque assim, eu cresci num ambiente religioso, eu sei que vocês também, né? Eu ouvi o episódio de vocês sobre religião. Merchan. E que assim, a gente cresce ouvindo muita coisa que não bate com quem você é de verdade. Me preocupa quando você, apesar de se entender como uma pessoa gay, uma mulher lésbica, uma pessoa trans, etc., você diz, não, beleza, eu sou gay, mas... Na realidade, realmente, família é formada só por homem, mulher e criança. A criminalização da LGBTfobia foi uma besteira porque a violência tem que ser proibida para todo mundo, independente de gênero. Feminicídio é uma besteira porque homem também morre. Esse tipo de discurso que a pessoa pega prontinho, na minha visão, ela não entende o que ela tá falando porque as coisas não são criadas à toa. Se existe uma classe de feminicídio é porque existe um agravante de você matar mulheres em detrimento de matar homens. Não que não seja pior ou melhor, mas é que existem outras questões que são colocadas. Sim, na questão até da criminalização mesmo, né? Por que as pessoas falam, gente, mas tem pai de família aí que tá morrendo também, tá? Mas eles não estão morrendo porque eles são héteros, entendeu? Sim. Eles estão morrendo por questões, infelizmente, de segurança pública, outros tipos de questões. Não por eles serem quem são, no sentido, literalmente, de identidade. E pessoas LGBTs, elas morrem de simplesmente serem quem são. Sim, exato. Tem pai que tá abraçando o filho na rua, irmão que tá beijando o irmão na rua, assim, né? Que é espancado, que é morto, porque... e isso entra dentro da lei de homofobia, porque você tá sofrendo, né? Por mais que eles não sejam, foi uma reação homofóbica da pessoa que partiu a violência, né? Exato. Então olha o ponto que chegou de um pai beijando o filho na rua ser ofensivo pro agressor, né? E assim, é muito triste que a gente, fazendo parte da classe LGBT, da comunidade, a gente reproduza essas falas que, assim, elas não são nossas, gente. Elas não são nossas. Porque você pode crescer, ter ouvido, mas assim, sabe? Não funciona assim. A nossa ideia é desconstruir as coisas para que a gente passe a ser enxergado com liberdade e a gente poder agir com liberdade. De você fazer as coisas que você sente vontade como uma pessoa hétero, um homem hétero, branco, cis faria. Sim.
sabe? As pessoas acham que é tudo mimimi, mas não é. É só você quer ter o mesmo direito. Não significa que você vá se tornar um gay afeminado se você não é. Sim. Mas o fato é que As pessoas acham que com leis a gente vai ter privilégios, né? Mas que privilégio se a gente ainda tá lutando pra ter uma coisa igualitária. A gente paga os mesmos impostos, a gente faz as mesmas coisas. A gente só quer ter igual os meninos. Eles só queriam ter o direito de casar. Gente, celebrar o amor. E as pessoas vêm e falam que não. E, tipo, como assim, gente? É uma coisa que todo mundo tem, por que a gente não pode ter também? Não é você estar acima de ninguém, é você ter igualdade, né? Exatamente. Nossa, tem uma coisa que eu queria falar, uma música do Criolo, e ele fala, se eu não existo, por que cobra de mim? Sim. Que é sobre o governo, né? Se todos nós pagamos o mesmo imposto, se todos nós votamos, por que a gente não pode ter o direito igual ao do outro? Lázaro, alguém me ajude a entender. Então é isso, gente. Eu acho que a gente abordou todos os tópicos da pauta. Foi uma conversa muito bacana. Acho que a gente conseguiu entender um pouquinho e fazer as pessoas pensarem, né? Da LGBTfobia dentro do meio LGBT, que já deu, né? Já deu, gente, por favor. Não vamos excluir mais os amiguinhos, né? Até porque não adianta nada você compartilhar Ninguém Solta a Mão de Ninguém lá em outubro e no dia a dia você dizer, então... Você soltar a mão de todo mundo, só ligar pra sua mão. Exato. Se joga. E o Se Joga desse episódio, como sempre, a gente vai deixar para você, ouvinte, uma lição de casa para você conhecer um pouquinho mais sobre coisas que vão abrir os seus olhos para a comunidade LGBT ou não. Espero que sim, por favor. Mas se você tá ouvindo esse podcast é porque, né, você é uma pessoa bacana. E a minha indicação desse episódio é o livro do Pedro HMC, que é o criador do canal Põe na Roda. O nome do livro se chama Um Livro para Ser Entendido. Nesse livro, ele fala de uma forma muito bacana, muito didática até, sobre algumas questões do mundo LGBT, sobre questões das letrinhas das siglas, sobre a história mesmo da comunidade. E se você, por acaso, é de fora do meio ou quer entender um pouquinho mais sobre as coisas que fazem parte da nossa comunidade, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, porque é muito bom. O Põe na Roda, ele deu uma modificada na forma do canal, né, desde o começo para agora. O Pedro, ele tem um conhecimento muito grande de como funciona a mídia, né, em prol da comunidade, e ele transmite isso nesse livro de uma maneira magistral. Então fica aqui a minha recomendação para você ouvinte. Meninos, o que vocês deixam para nossa audiência? Eu vou indicar um livro chamado Triângulo Rosa. Esqueci o nome do autor, gente, desculpa. Mas, eu coloco depois na descrição. Por favor. Ele conta um pouco como era os gays eram tratados na época do nazismo e nos campos de concentração. E aí, para o pessoal entender como que era, como que funcionava, tinha toda uma perseguição por trás. E esse livro é do cara que sobreviveu a esses atentados na vida real, assim. Então ele conta detalhes de como que aconteceu, como que eram feitas as execuções, como que eram feitas as perseguições. E eu acho uma leitura necessária pra gente ver o que as pessoas sofreram no passado, pra gente não reproduzir no futuro. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui agora sobre, né, a questão de violência e respeitar o próximo, porque o negócio era louco, assim. Sim, era tenso. Era muito tenso. E aí eu recomendo esse livro. É super curtinho. É uma experiência muito boa, assim, e angustiante, né? Boa no sentido de trazer experiência pra você, mas é meio angustiante, assim, de você ver que as pessoas eram mortas por nada e... Enfim, deixa essa recomendação. E a minha recomendação, eu vou trazer uma coisinha mais leve, gente, assim, né? Trouxeram uns livros e tal. E é uma coisa meio que diferente, porque eu vou falar de um cantor que eu gosto muito, que é o David Bowie. Pra quem não conhece, não escutou o David Bowie, vão atrás, vão conhecer, porque ele trouxe uma coisa que a gente comentou muito aqui, né, no episódio, que é sobre o afeminado, sobre estranho e tal. E o Bowie, ele trouxe com o personagem dele, o Ziggy Stardust, na década de 70, já colocando um saltão e cantando pra porrada de gente hétero, assim, e questionando esse papel, né, do gênero, de como que a pessoa lê a outra socialmente. Eu acho maravilhoso, canções ótimas, e eu deixo aqui pra vocês conhecerem e escutar o álbum Ziggy Stardust and the Spiders from the Mars. É maravilhoso. E conheçam Bowie, infelizmente não está mais entre nós,
Mas eu acho que foi uma figura muito importante, assim, pra estética, enfim, pra referências. Sim. Ele é maravilhoso. E eu vou indicar uma coisa que é LGBT, que a gente até indicou em um episódio nosso, que é a série / livro The Handmaid's Tale. Porque nessa série mostra as mulheres divididas em classes. O livro, eu não lembro muito na primeira temporada se mostra isso, mas no livro eu lembro bem que essa divisão de classes, que tem as esposas, as martas, que são as empregadas das casas, e as aias, que servem para reprodução. Mostra como esse sistema de divisão só favorece os homens, nunca favorece as mulheres. Então acho que dá para trazer isso para nossa comunidade, como a gente dividiu os afeminados, os masculinizados, só contribui para os héteros. Sim. Enfim, para os privilegiados. Com certeza. Indicações muito boas. Eu fiquei muito curioso com esse livro sobre o nazismo. Clayton, vou buscar, porque é um tema que eu acho que é, infelizmente, muito pertinente com o que a gente está vivendo hoje em dia. Pink Honey. E no Pink Honey desse episódio, eu quero convidar você, caso você não conheça, a dar um biscoitinho pro Johnny Hooker. Para quem não sabe, o Johnny Hooker ele é um cantor brasileiro lá de Recife, lá do Nordeste, com um sotaque maravilhoso, em que ele canta em suas músicas a vivência LGBT. Ele é LGBT assumido e ele coloca nas músicas dele toda essa nossa vivência como você escuta, sei lá, uma música hétero. Então ele vai falar do amor entre dois caras, ele vai falar de separação entre dois caras, ele vai falar de amor mal resolvido. Essas coisas que a gente escuta muito comum nas músicas hétero. Então ele tem essa pegada de falar sobre relacionamento com esse olhar da nossa comunidade. Ele é um cantor independente, vale a pena lembrar isso, então, que significa que ele não é vinculado a nenhuma gravadora. Então, se você puder conhecer, dá streams nos views dele, dá streams nos álbuns dele, tem músicas maravilhosas. A minha favorita, Corpo Fechado, com a lindíssima, maravilhosa Gabi Amarantos. E então fica aqui o meu convite para você ir lá, seguir o Johnny Hooker, dar o seu like, ouvir as músicas dele. E você pode achar ele lá no nosso Instagram, que é @ForaDoMeioPodcast. Lá no destaque Pink Honey tem lá o perfil dele e de todos os outros citados nesse podcast para você conhecer, para você seguir. Então, corre lá. Bro Messenger. E o Bro Messenger desse episódio, eu vou partir pro Twitter para ler para vocês 2 comentários que eu achei muito fofos na rede social do Passarinho Azul. Lembrando que você encontra a gente no Twitter como Fora do Meio Pod, e eu vou ler aqui a mensagem da Bia. E ela falou o seguinte, ela comentou no Twitter dela: ouvi um podcast sobre bissexualidade e tudo que eles falaram eu entendi e me identifiquei. No final já estava me achando super amiga deles e nunca vi o rosto de nenhum. Aí perguntaram para ela qual era o nome do podcast que ela tinha citado e ela disse o episódio 11 do Fora do Meio. Eu sou Bi e não confuso. Bia, muito obrigado pela sua audiência. Foi muito bacana realmente ver esse seu tweet. Eu até passei para o Gui, para a Fran e para o Marcos essa sua fala que foi muito fofa. Muito obrigado pela sua audiência. E continue ouvindo a gente. Não para só nesse episódio não, que eu tenho certeza que tem muito mais coisa que você vai se identificar. Outra mensagem muito bacana que eu também vi no Twitter é do Jonathan David, que ele fala o seguinte. Jonathan, se eu falei o seu nome errado, por favor, me desculpa. Mas ele diz o seguinte: ouvindo Fora do Meio Pod, me dá a sensação de que um trouxão, que sou eu no caso, está do meu lado tomando um café, discutindo os assuntos na sala de casa. Gosto disso, da sensação de estar em casa. Cara, muito gostoso ler esse seu comentário, porque eu sinto realmente que eu tenho uma aproximação muito forte com todos vocês que escutam. É muito gostoso ouvir ler vocês falando comigo, me dá uma sensação muito que a gente é muito próximo de verdade. E apesar assim de eu não conhecer todo mundo que escuta esse podcast, eu tenho certeza que a gente tem uma relação próxima, uma relação cada vez mais forte, cada vez mais unida. Então isso me deixa muito feliz. Então esses foram 2 comentários que eu recebi no Twitter.
Então, você que quer fazer o seu comentário também no Twitter, pode, é só seguir lá o Fora do Meio Pod. Se quiser deixar sua mensagem no Instagram, pode também, que é Fora do Meio Podcast. Na nossa página do Facebook, que é Fora do Meio Podcast também. Então, acha a gente lá e vamos bater papo. Lembrando também que você que está me ouvindo pode patrocinar esse podcast através do Catarse, né, no site www.catarse.me/Fora do Meio, ou através do aplicativo PicPay, que você nos encontra lá como @Fora do Meio Podcast. Essas duas plataformas permitem que você escolha um plano de assinaturas e cada uma delas tem a sua vantagem. Então você pode contribuir a partir de R$1 por mês e me ajudar a fazer esse podcast cada vez melhor. E além, claro, de outra forma de contribuir comigo é se inscrever nos nossos canais no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no YouTube. A gente sempre posta o podcast também no YouTube, então vai lá, segue a nossa página, dá like nos vídeos, comenta os vídeos, você pode compartilhar com o seu amiguinho e fazer esse podcast chegar para cada vez mais pessoas e a gente crescer cada vez mais. E lembrando que se você ouve o Fora do Meio em algum aplicativo Apple, é muito legal ir na nossa página e nos dar 5 estrelas, porque a Apple ela tem esse critério para poder divulgar o Fora do Meio dentro do Apple Store. Então ela sempre vai dar relevância para os podcasts com maior número de estrelas e que tenham comentários, por exemplo. Então, você que é usuário Apple, dá essa forcinha. Vai lá na nossa página, faz o seu comentário, faz a sua indicação e dá 5 estrelas pra gente. Além, claro, de outra forma de você me ajudar pra caramba é indo no nosso site www.foradomeio.com.br, lá no perfil do ouvinte, e preencher algumas perguntinhas para que eu possa conhecer um pouquinho mais quem são vocês. E com isso criar episódios cada vez mais com a cara de vocês e assim garantir que todo mundo possa ser representado aqui nesse podcast. Além, claro, de me ajudar a produzir o Media Kit do Fora do Meio. Então, eu conto com você. E como sempre acontece aqui no Fora do Meio, eu preciso deixar registrado aqui um beijo especial para as cidades que baixam o nosso podcast. Eu vou mandar um beijo aqui para as cidades que estão registradas entre uma gravação e outra, que foi Guanambi, Várzea Paulista, Jundiaí, São Paulo, que está sempre ligado com a gente, Maceió, Campo Bom, Araraquara, Campinas, Castanhal e Belo Horizonte. Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. É muito importante ver vocês aí ouvindo o nosso podcast. E como eu sempre falo, se a cidade de vocês não apareceu nesse cantinho do Fora do Meio, não se preocupe, vai lá no nosso site www.foradomeio.com.br, tem um mapinha lá com todas as cidades que escutam esse podcast. Com certeza a sua cidade está apontada lá. Pessoal, eu quero agradecer vocês demais. Ai, nós que agradecemos. A gente que agradece. A gente que agradece. Foi uma conversa muito gostosa, foi muito bacana. Eu acho que esse episódio, eu gosto muito do podcast de vocês, eu acho que esse episódio ele pedia que vocês participassem pelo tema, porque acho que a gente tem uma visão muito ampla sobre esse tema e sobre as coisas que acontecem. E que bom que a gente consegue transmitir isso para as pessoas. Sim, é igual, assim, no nosso podcast a gente fala de temas sérios, porém um pouquinho de palhaçada, né? Porque a gente ri e também eu acho que é uma forma de resistência, porque tudo que eles querem, né, que o sistema quer, que esse povo doido quer, que a gente fique triste, porque triste eles conseguem controlar mais a gente não vai estar tão unido. Então a gente tem que, acho que falar, óbvio que tem temas sérios que precisam ser falados de forma séria, só que sempre que pode a gente tenta trazer um pouquinho de palhaçada também. Isso é muito bom, né? Sim. Tem que ser, né? E obrigado pelo convite, Sim, por confiar obrigado na gente, nessas bichas loucas. E liberar esse espaço também, né? Porque você aborda temas sérios, né? Traz especialistas para falar. Tá nesse meio desses episódios é gratificante ver que o nosso trabalho e as coisas que a gente tá fazendo tá tendo um retorno, né? Que também é muito legal. A gente vê como que as pessoas estão reagindo e levar um pouco da nossa experiência para as pessoas se identificarem, né? Sim, não, e é importante a gente, podcast com essa temática LGBT, né? O podcast está tendo um boom, felizmente, e a gente se unir mesmo, inclusive você ouvinte, se você tem Instagram, Twitter, põe lá a hashtag LGBT Podcasters e descobre muitos podcasts com essa mesma temática, porque, cara,
é muito bom, você aprende demais. E a gente queria deixar nossas redes sociais pro povo, Sim, por favor. pro pessoal seguir. No Instagram é @bemviadospodcast. A gente também tá no Facebook, estamos também no YouTube, aí a gente coloca os episódios lá. No Twitter. No Twitter também, que é bemviados_pod. Pra ouvir a gente, vocês podem ouvir pelo Spotify. Só procurar Bem Enviados, que já vai aparecer. A gente também tá no Anchor, Apple Podcast, estamos no Overcast, estamos no Google Podcasts. É só irem lá na nossa bio do Instagram que vai ter o linkzinho lá com todos os acessos pra vocês. E a gente é isso, é um podcast gay, né? Porque são 3 gays, e a gente fala sobre temas polêmicos ou não polêmicos das nossas vivências, sempre trazendo as nossas vivências em cima desses assuntos. E, guri, vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Meu arroba no Instagram é lucasliviette, com 2 T's no final. O meu é Clay_Tom_ Instagram. Lembrando que o Clay é com Y. Isso, Clay com Y, gente. Importante e M no falar. final. Sim. E o meu é Pedro HB. O HB é AGAB. Maravilha, gente. Muito bom de verdade ter vocês aqui participando do Fora do Meio. Fiquei muito feliz. A gente que agradece. Agradece. Foi maravilhoso. Maravilha. E você, ouvinte, pode seguir lembrando a gente no Instagram e no Facebook com Fora do Meio Podcast, ou no Twitter Fora do Meio Pod, ou seguir euzinho, pessoalmente, no Instagram com mionzinhobnu ou no Twitter _trouxão. E, claro, não lembre-se sempre de mandar um e-mail para foradomeiopodcast@gmail.com com sua sugestão de pauta, com o que você achou do programa. Pode discordar da gente, não tem problema. Isso aqui é um podcast que é aberto à discussão e diversidade. Ou também, claro, você pode visitar o nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Lá você consegue ver os episódios anteriores, deixar sua mensagem, ver várias coisas. Vai lá, que você vai gostar. E muito obrigado pela sua audiência. Meninos, muito obrigado mais uma vez pela presença. E até a próxima. Beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.